Edivaldo, sou professor aqui da rede municipal, trabalho aqui no CEL, MF Feitiço da Vila, sou professor de História e de Tecnologia Educativa, sala de Informática. Pois bem, então quando a gente fala em Revolução Industrial, nós estamos falando aí de um processo, de um longo processo, tá? De desenvolvimento da tecnologia. Agora, a Revolução Industrial em si, ela começa na Inglaterra, tá certo? Com o desenvolvimento de novas técnicas de produção. Então, antes, as pessoas utilizavam principalmente a produção artesanal, tá certo? Para fazer uma mesa, para construir qualquer objeto, você tinha uma série de trabalhadores que cada um fazia uma mesa inteira. Então, basicamente, o trabalhador conseguia extrair da natureza o que ele precisava, no caso, a madeira, e ele mesmo ia trabalhando essa madeira até transformar em uma mesa. Com a chegada de novas técnicas na Revolução Industrial, o que aconteceu foi a criação de máquinas a vapor, e usando principalmente motores, que tornou essa produção algo diferente do que existia até então, correto? Com essas máquinas, as pessoas passaram a desenvolver atividades específicas. Então, um trabalhador precisava extrair da natureza os recursos que ele precisava, outro trabalhador ia transportar esse produto, e nas fábricas, que até então não existiam, que existiam oficinas, as fábricas transformavam esse produto e cada trabalhador tinha um papel nessa produção. Tecnologia, é importante também a gente entender que tecnologia é tudo que o ser humano desenvolve, tá certo? Então, lá na pré-história, no período que a gente costuma chamar de pré-história, já existia tecnologia, quando o ser humano desenvolveu a primeira ferramenta para facilitar a vida dele. Então, quando ele pegou uma pedra afiada e transformou aquilo em um objeto, em uma faca, por exemplo, para cortar qualquer coisa e se alimentar, aquilo já era tecnologia. Não podemos acreditar que a tecnologia passou a existir com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial aperfeiçoou essa tecnologia. Bem, então, estudar esse período, estamos falando aí do século XVIII, a Revolução Industrial, é a gente entender um pouco essa dinâmica que a gente vive hoje, tá certo? Hoje, a tecnologia está presente em tudo na nossa vida, tá certo? Desde a câmera que nós estamos utilizando aqui para fazer essa conversa, aos nossos celulares, ao banco, ao meio de transporte. Então, a tecnologia, ela interferiu e continua interferindo na forma como as pessoas, inclusive, se relacionam. Mas se a gente não tivesse essa experiência tecnológica lá da Revolução Industrial e antes dela também, nós não teríamos o que a gente conhece hoje. Então, toda a experiência do ser humano, tudo que o ser humano faz, tem a interferência direta da Revolução Industrial e desse conceito de tecnologia. É importante a gente entender que as máquinas, a tecnologia, os equipamentos, eles precisam estar a serviço das pessoas e não o contrário. Voltando lá à Revolução Industrial, houve um momento, inclusive, quando chegaram as primeiras máquinas a vapor nas fábricas, as pessoas começaram a perder emprego, porque antes o trabalho demorava muito mais tempo, a máquina acelerou esse processo. E existia um movimento chamado de ludista, movimento ludista, que eram trabalhadores que entravam nas fábricas e quebravam todas as máquinas, com o objetivo de parar essa tecnologia. Nos dias de hoje a gente tem vários movimentos que, ao invés de utilizarem a violência, enfim, ao invés de destruírem a tecnologia, utilizam a tecnologia para transformar o contexto que vive, utilizam a tecnologia para a comunicação, para algo positivo.